Boa tarde, pessoal! Hoje, iremos apresentar nossas impressões e conhecimentos obtidos a partir da realização das práticas em saúde coletiva, que perpassaram o cenário do pronto-socorro e a urgência e emergência do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Como docentes e orientadores, temos a professora doutora Flávia Teixeira e o doutor professor Tiago Rocha. Os discentes que integram esse trabalho são Alex Allig, Felipe Casselli, Pipo, Larissa Torres, Mariana Samogin, Raquel Ribeiro e Vitor Tavares. Quando um usuário dá entrada no hospital, após a recepção e o acolhimento, ele será direcionado à classificação de risco. Essa classificação garante que um princípio ideológico muito importante do SUS seja cumprido, o princípio da equidade, pelo qual as diferenças, nesse caso nos aspectos clínicos, sejam tratadas a fim de buscar a igualdade no acesso ao serviço de saúde. Desse modo, após a triagem, de acordo com o protocolo de Manchester, o paciente será enquadrado em uma das cores da escala de classificação de risco. São elas: vermelho, atendimento imediato; laranja, muito urgente; amarelo, urgente; verde, pouco urgente; e azul, não urgente. Sendo que o principal objetivo dessa classificação é priorizar o atendimento de casos mais graves, não baseando-se em apenas quem chegou primeiro. A classificação é realizada por enfermeiros e técnicos de enfermagem e é de suma importância para que o fluxo e o funcionamento do pronto-socorro ocorram de maneira correta. As fotos apresentadas foram tiradas nos pronto-socorros de urgência e emergência e de ginecologia e obstetrícia do HC da UF. O fluxo acordado para desvio das especialidades é um guia para os médicos que trabalham no pronto-socorro. Ele mostra para qual especialidade o paciente deve ser encaminhado de acordo com seus sintomas. Por exemplo, se um paciente chega no pronto-socorro se queixando de dor lombar na coluna, ele deve ser encaminhado para a traumatologia. Entretanto, se essa dor for proveniente de um cálculo, ele deve ser encaminhado para a cirurgia geral. Esse fluxo é muito bom para guiar os médicos nas medidas que eles devem tomar. Entretanto, ele está desatualizado e precisa ser refeito. A rigor do pronto-socorro geral, notamos, logo de entrada, a preocupante conturbação em função da superlotação do setor, realidade que fere o compromisso adotado pelo próprio hospital, em oferecer um atendimento digno, humanizado, de qualidade e de respeito. Para além da falta de insumos básicos para suprir as demandas cotidianas, percebemos que até a equipe multiprofissional local também se encontrava desamparada, visto que na Copa não havia nem copos plásticos descartáveis para um cafezinho ou uma água. Nessa perspectiva, é possível até aprender que a indignação e sofrimento observado ao longo das dezenas de leitos improvisados em ambos os lados do corredor central são um reflexo do frágil e desordenado momento de transição de gestão, onde os profissionais sêniores se configuram como uma resistência à chegada da EBSER. Não obstante o cansaço e a insegurança empregatícia, os médicos e enfermeiros lutam diariamente em um barco naufragado, tal que escolhas de repasse de enfermaria em correspondência ao estado de criticidade dos pacientes são triviais, sendo que grande parte das queixas na porta de entrada do pronto-socorro são realocadas ou reagendadas, quando não negadas, em virtude justamente da infraestrutura insuficiente aos causos da população. Assim, uma folha de papel grudada na parede acima de uma maca atribui o pouco de humanidade que lhe resta, não sabendo quando e se será encaminhado às enfermarias, mesmo após meses de espera. Vou falar um pouco do pronto-socorro de pediatria. E quando eu fui lá, eu entrevistei a chefe de enfermagem dessa área. E ela passou todas as informações que a gente conseguiu. De forma geral, ela focou bastante na questão que não tem uma estrutura física adequada. É muito improvisado, porque além de ser um espaço muito pequeno, ele não foi construído pensando em ser um pronto-socorro de pediatria, porque tem 11 leitos para internação e 2 para casos graves, que é muito pouco. Apesar de não estar tão lotado quanto o resto do pronto-socorro, ainda assim está lotado. E a parte mais que destaca é que tem um banheiro só, tanto para os pacientes quanto para os acompanhantes.
Isso é meio absurdo de pensar em questões sanitárias, porque até as pessoas que estão em casos de isolamento, seja por suspeita de Covid ou algum outro motivo, também usam esse banheiro. E os profissionais, os enfermeiros e os médicos, eles têm que usar uma salinha tanto para a separação dos remédios e para lanchar e almoçar, é tudo no mesmo lugar. Eles só não usam a mesma geladeira, mas ela está no mesmo espaço físico. E isso é muito contra, né, o que seria adequado sanitariamente. E apesar de tudo isso, o pronto-socorro de pediatria ele funciona bem, mas a chefe de enfermagem falou que ela espera muito que melhore e que eles realmente estão brigando para que melhore. E ela tem muita esperança que com a expansão do hospital, isso crie um pronto-socorro de pediatria melhor. O pronto-socorro do HC-UFO, de ginecologia e obstetrícia, conta com 12 leitos, mais um leito de indução, sendo que a divisão destes se dá em 2 por quarto. Para a entrada nesse pronto-socorro, a triagem é feita especificamente dentro do pronto-socorro da GO, sendo direcionada aos serviços ofertados. Além disso, além de realizarem parto humanizado, parto normal e cesárea, o pronto-socorro atende os pacientes do Hospital do Câncer com problemas ginecológicos. Portanto, é perceptível a importância que o pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia tem dentro do Hospital das Clínicas de Uberlândia, ao fornecer maior separação e especialização aos tratamentos lá oferecidos. Primeiro a gente conversou com a Lauriane, né, com uma interna da turma 89. Ela explicou um pouquinho pra gente que ela estava passando sobre a parte do internato que relaciona-se com a cirurgia geral, em que ela passava 7 semanas no pronto-socorro. Ela explicou um pouco da rotina, né, a rotina no internato como um todo. São plantões de 12 horas, no internato de PS, claro. São plantões de 12 horas, né, e 23 plantões durante todo esse processo. Eles são responsáveis, né, por reavaliação de pacientes e também o atendimento de novos pacientes, né, principalmente politraumatizados. Ela acredita que esse ponto é o ponto de maior aprendizado e ganho de autonomia, principalmente pela infraestrutura que a UFO e que o PS consegue oferecer aos internos, né? Ela acredita que existem desafios, principalmente relacionados ao barulho por conta da expansão e a desorganização do sistema como um todo. Ela acredita que existe uma falta de comunicação entre os diferentes setores da medicina, enfermagem, serviço social, e ela também pensa que a solução perpassa por uma reunião com esses representantes de cada área para debater os problemas e as soluções. Uma reunião que existe, mas na prática ela não funciona, né? Ela acredita que com a chegada da EBSER tivemos um pouco de aumento na burocracia, que também dificulta o trabalho. Também falamos com o Rafael Sena, que é um residente R1 de ortop. Na rotina ele nos contou uma rotina muito puxada, de 100 a 110 horas por semana. Ele contou que um ponto interessante, que na Covid a residência de ortopedia caiu muito assim a demanda, principalmente por conta de o pessoal estar confinado em casa, em isolamento social. Então, como a maioria dos casos que eles atendem são relacionados a acidentes de trânsito, né, teve muita caída nessa demanda da R1 de ortopedia, né? Ele entende que os desafios, principalmente a superlotação, por conta de que o HC da UFO atende mais de 90 cidades na região, né? Então, é um volume de capacidade para atendimento imediato, né? Falta de material, então, falta de disponibilidade do centro cirúrgico, esse tipo de coisa, pelo tamanho da demanda, pelo tamanho da população que é atendida, né? Ele acredita que a solução, ela perpassa no aumento dos serviços, né? Em todos os sentidos, então preceptores, plantonistas, leitos e salas de centro cirúrgico, apesar dele ter achado que a infraestrutura é de uma ótima qualidade, que é muito boa, inclusive uma qualidade técnica. Em nosso último depoimento, entrevistamos Lia, obstetra e chefe do pronto-socorro de GO do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Dentre os desafios enfrentados em seu cotidiano, podemos citar a falta de leitos aos pacientes do setor,
uma vez que enfermos oncológicos ocupam tais enfermarias, pela falta generalizada de leitos livres a essa finalidade. Além disso, a precarização instrumental também é preocupante, sendo que os residentes necessitam de levar os seus próprios funcionários no ato de atendimento, fato que, combinado à medicação e exames escassos, implica na protelação dos serviços prestados. Logo, para sanar tais problemáticas, insumos, abertura de novos leitos e melhor estrutura para a recepção dos pacientes e colaboradores são imprescindíveis, bem como foi levantada a necessidade de conscientizar a população a procurar o pronto-socorro apenas quando necessário. Apesar dos pesares, Lia comenta a importância da amplitude do complexo hospitalar, sobretudo ao que se refere ao atendimento multiprofissional, que é um pré-requisito à captação de prontuários mais complexos. Assim, finalizamos a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e tido boa compreensão sobre o tema.